Porque você falou nisso, a gente vai entrar no caso do Robinho, porque ele está preso há quase uma semana. Ele só poderá receber visitas depois de 10 dias, depois de 10 dias, exato. Robinho já está preso há quase uma semana, só pode receber visita depois de 10 dias. E aí, ô Ricardo Rous, Raquel trouxe um debate aqui para nossa roda. Como é que vocês veem essa questão da prisão imediata, da prisão em segunda instância, da prisão só depois que o processo encerra ou não, ô Ricardo Rous? Olha, eu sou favorável da prisão em segunda instância. Nada de só quando o processo encerra, não. Meu pensamento é bem esse. Pós segunda instância, no máximo segunda instância. Talvez a primeira instância já vale a pena, como em vários países do mundo. Foi condenado em primeira instância, prende, depois vai buscando aí os ritos legais que condenado vocês em primeira melhor. Instância? É. Aí, ó, Ricardo Rous já puxou uma terceira via aqui, ô Mano Ferreira. Mas eu tô mais pra linha do Ricardo. Viu? Você também. Eu acho assim, o ideal, claro que como construir isso numa reforma do sistema judiciário vai ser um tema para vocês juristas. Porque claro que o que eu tô falando é o pressuposto é que o império sempre tem que ser o da lei. O devido processo legal é inegociável. Agora vamos discutir como eu acho que seria ideal. O ideal é que a justiça fosse muito mais rápida, mais eficiente, né? E que a gente conseguisse ter uma jurisdição mais coesa, ou seja, que haja menos insegurança jurídica e menos diversidade de interpretações nos diferentes juízes. Ou seja, que os casos semelhantes sejam julgados de forma semelhante. Dessa forma, diminuindo também o grande grau de processos que se alongam eternamente com recursos infinitos, que é a sensação, como cidadão, que a gente tem com tudo no Brasil. Parece que os processos, o título brasileiro de 87 foi definido ano passado. Acertadamente ou equivocadamente, só para saber? Acertadamente. Ah, é? Claro. Quem que é o campeão? O Sport é o único campeão legítimo de 1987. Disse um torcedor do Sport. E o STF, vamos deixar claro, né, mano? O STF e a FIFA em todas as instâncias. Mas o ponto é, para um campeonato de futebol que não deveria ter nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, é possível arrastar um processo por 30 anos, chegar na Suprema Corte e como que a gente vive nesse país resolvendo as coisas que são mais sérias e mais, enfim, que influenciam de fato a vida das pessoas no prosseguimento da vida. A minha pergunta é: e se alguém é preso por um julgamento em primeira instância e o processo demora 30 anos para o STF dizer, na verdade, ele era inocente? E aí, meu amigo? É um absurdo que um processo demore 30 anos. Pois a gente tem que pensar como fazer com que os processos não demorem 30 anos. E que se demorar, os juízes sejam punidos. Ô louco, você quer punir o juiz? E tem um elemento prático aí também, Cuba, porque nessa questão de um processo que demora 30 anos, existe um abismo social aí. O mais pobre não consegue postergar um processo por esse tempo. Então, o que nós temos na prática é que o pobre, ele já é preso após a segunda instância. Quem consegue levar os seus recursos às cortes superiores, ao STJ, ao STF, já é quem tem dinheiro para conseguir pagar bons advogados, enfim, para esticar o trâmite processual. Porque a pessoa lá que é presa, e é presa já na audiência de custódia, né? O pessoal fala aí, já é preso logo após a audiência de custódia, ele fica preso até o fim do seu processo ali na decisão do tribunal. Não tem como recorrer para Brasília. Tem essa possibilidade juridicamente falando, mas na prática isso acaba não acontecendo. Mas aí no STF a gente tem índices muito maiores da Defensoria Pública do que da advocacia particular de reversão dos julgados. Ou seja, os pobres conseguem mais reversão de decisões nas cortes superiores. Mas isso em matéria penal? Paga em matéria penal. Em matéria penal. Conseguem muito mais reversão, liberdade, absolvição do que quem paga advogado particular. Tem esse detalhe, hein? Mas você fala também, mas a gente está falando da justiça da Espanha, vai muito no negócio da fiança, mas o processo do Daniel Alves, se fosse aqui no Brasil, hoje ele estaria em liberdade, não teria nenhum tipo de condenação, estaria ainda na fase de recurso. A justiça na Espanha, por mais que não aceite a questão da fiança, a questão da diminuição de pena, ela teve uma velocidade muito maior do que seria aqui. E acho também que eu vou fazer 2 destaques sobre o Robinho. Primeiro, a tranquilidade de alguém que estava indo ser preso por 9 anos, né? Ele estava
a ficha realmente não tinha caído na cabeça dele. Ou ele acha que o advogado falou, fica tranquilo, daqui uma semana eu te tiro. Porque a tranquilidade de alguém que estava sendo preso por 9 anos, com a sociedade em cima, com a imprensa em cima, porque ele só foi preso agora por conta da sociedade, por causa da imprensa. Porque se não tivesse o clamor da imprensa, se não tivesse a mídia em cima, se não tivesse as pessoas cobrando essa punição dele, hoje ele estaria solto, ele estaria recorrendo, porque ele veio para o Brasil com essa certeza. Ele veio para o Brasil com a certeza da impunidade, porque senão ele continuaria na Itália ou ia para a Espanha, que pelo menos pagava lá a fiança. Se não fosse o Robinho, sim, provavelmente o STJ não teria tomado a decisão que tomou. Se não tivesse esse clamor da imprensa, muito provavelmente não aconteceria. E foi o que a doutora Raquel falou. Se não fosse o clamor, ele estaria recorrendo e ele tinha certeza disso, por isso que ele veio para o Brasil. E você acha bom o STJ julgar de acordo com o clamor do povo? Não acho bom. É um assunto triste, é um assunto que de novo, igual o Daniel Alves, como é um crime que mexe com a emoção das pessoas, que mexe com a sociedade, você fica querendo justiça a qualquer preço. Mas não é assim que deve funcionar. Acho eu que o STJ errou nesse caso. Agora, o grande problema nessa discussão de se deve ser na primeira, segunda ou última instância é, de fato, como disse o Mano, a demora do judiciário é muito grande. Eu entendo que o julgamento de primeira instância seja um pouco mais demorado, é que tem que ouvir testemunha, juntar as provas, etc. Uma vez terminado de primeira instância, os demais deviam ter no máximo 3 meses de prazo. 15, 20 dias para o advogado apresentar as suas teses, mais 15, 20 dias para o acusador apresentar suas teses, e o juiz tivesse mais um mês para decidir. Não tem porque demorar tanto. Aí não teria problema se fosse até a 4ª instância. E muito menos fases recursais. A única questão é que ia dar um pouco menos de atividade para vocês advogados, mas iria simplificar muito. E eu quero até fazer um comentário aqui. Minha mãe sofreu uma desapropriação num pequeno terreno que ela tinha em 1978. Parece, ela já faleceu, parece que nós vamos receber esse valor neste ano. Parte dele, 1978. Veja, isso que é injustiça. Não vai ter churrasco, Seja Diogão? pro lado do crime, seja pro lado do que for. É um absurdo demorar tanto tempo, 50 anos, para receber desapropriação de um terreno que às vezes é tudo que a pessoa tem para fazer a sua casa. Fala, Raquel. E algo que causou, talvez, com um conforto aparente no próprio Robinho, é que o fato é inédito. Nunca o Brasil tinha homologado uma sentença condenatória da Itália. Já de Portugal, sim, porque a gente tem um acordo bilateral, mas da Itália não, foi inédito. Nunca havia tido homologado para o cumprimento aqui. E havia uma discussão jurídica e jurisprudencial, justamente se a homologação já poderia dar início imediato na execução. Então tinha uma série de questões a serem suscitadas, inclusive foi motivo de votos divergentes. Então aquilo dava um conforto, causou surpresa. No meu olhar, eu achei positivo, porque a sociedade não aguenta mais tamanha impunidade, ninguém aguenta mais tantos criminosos se safando dessa forma. Então, eu achei que os tribunais superiores surpreenderam de forma positiva. E o STF diminui também, a pena? ao negar. Esse tempo que ele ficou aqui, porque ele foi condenado não diminui quantos a pena, anos? 9 anos, não diminui. Quantos anos fazem que ele foi condenado na Fato é Itália? de 2013, a condenação eu não sei qual. Não diminui a pena. Não O que diminui. acontece é que a gente tem a progressão, então ele vai cumprir aproximadamente... normal, não é que ele foi Não condenado... diminui. Não. Ele vai cumprir aproximadamente 3 anos e 6 meses, 3 anos e 7 meses, em regime fechado. O que não deixa de ser pouco, né? Pelo crime, porque foi um estupro Coletivo. Coletivo, absurdo. Quem escutou os áudios do Robinho são, assim, áudios que enojam a qualquer pessoa. Mas sabe que eu acho que o problema maior não é o tempo de pena. A gente reclama muito que precisa de penas mais longas, mas a gente tem no Brasil uma impunidade muito grande. Primeiro, que a gente sempre comenta, mais de 90% dos crimes violentos a gente não sabe o nome do autor. Portanto, lógico, ninguém está sendo punido num caso desse. Então eu acho que muitas vezes, olha, eu fico imaginando que seja passar 1 ano na prisão, 2 anos na prisão. O importante é que a punição venha rápido para a gente lembrar a razão da punição da pessoa, a razão daquela prisão, e aquilo sim vai servir de desestímulo para novos criminosos. Diego.
Não, sem dúvida, concordo. Pouco a acrescentar ao que já foi dito aqui, principalmente ao que o Diogo disse agora. De fato, tem inclusive um grande teórico do direito penal moderno, o Diogo, que é o Marquês de Beccaria, que ele dizia que o que inibe o crime... Tá moderníssimo. Ele tá falando muito moderno. Não, inspirou, é um papa do direito penal. Mas enfim, que diz que aquilo que inibe o crime não é o rigor da pena, mas é a certeza da punição. Então, de fato, o que nós precisamos garantir aqui é que, tal como o Robinho vai cumprir a sua pena, será, enfim, vai cumprir a pena dele fixada na Itália aqui no Brasil, outros criminosos que também pratiquem crimes horrendos como esse também cumpram as suas penas. O foco está realmente em diminuir essa taxa de impunidade altíssima que nós temos aqui no Brasil. O Ricardo trouxe um tema aqui que eu quero continuar um pouco com vocês, que é o fato do STJ ter levado em consideração, de alguma maneira, o clamor popular. Vamos nos lembrar que, nesse caso, havia lá no julgamento no STJ manifestantes no plenário, ou seja, ali na plateia tinha gente que estava, de alguma maneira, pedindo pela homologação, pela prisão imediata e tudo que tem direito contra o Robinho. Nós tivemos, nesse caso, inclusive, uma manifestação de um representante de alguma associação de defesa da mulher, alguma coisa assim, eu não sei exatamente Curioso o nome. que foi um homem, né? Exato. Um advogado, com tantas advogadas brilhantes. Inclusive, nós temos maioria de advogadas em relação a advogados no Brasil, e lá foi um homem escolhido para falar pela Associação de Defesa das Mulheres. Eu não sei exatamente o nome dessa instituição. Mas assim, quando o STJ, ele só deveria julgar uma coisa: se homologa ou não homologa uma sentença penal de outro país. Poderia ser uma sentença penal de um acidente de trânsito, de um homicídio culposo, de um furto, de um roubo, de um estelionato. Quando ficou parecendo, ô Wilsinho, Raquel, quero a opinião de vocês, ficou parecendo que o STJ veio julgar de novo o Robinho, para condenar mais uma vez. Alguns discursos de alguns ministros, inclusive, falavam a respeito disso, de a dignidade da mulher. É claro que todo mundo quer a dignidade da mulher, mas ele já foi julgado lá na Itália. Aqui no Brasil, cabia ao judiciário homologar ou não. E aí ficou parecendo até assim, um julgamento, como disse o Ricardo Rous, atendendo ao clamor público, Wilson Pedroso. Eu vou te falar clamor público, mas eu imagino o clamor da família desses ministros dentro de casa, na cabeça deles, porque a família também faz parte da sociedade, né? Imagina a esposa, a filha desses ministros, a nora dos ministros falando em cima que tinha que ter exemplo, que tinha que punir, que tinha que... Ali, dificilmente, só o jurídico ia prevalecer. E sim esse clamor. Acho ruim, acho que o Ricardo está certo, acho ruim quando se toma uma decisão em cima do calor do momento, né? Em cima do clamor da imprensa, do clamor da sociedade. Que nem sempre está coberta de razão, né? Igual todos nós, toda uma opinião aqui, nem sempre estamos cobertos de razão. A sociedade também, às vezes, está com um viés, muitas vezes, deturpado. Não acho que era nesse momento. Mas, volto a dizer, eles sofreram pressão da imprensa, pressão da família, pressão da sociedade e acabaram tomando a decisão em cima desse calor. Mas aí também é problema deles, né, Wilsinho? Ninguém obriga o cara a ser magistrado. Ser magistrado, inclusive, é uma vocação e ele tem que ser imparcial. Inclusive, o princípio da imparcialidade é um dos princípios que norteiam a atividade de ser juiz, de ser ministro, de ser desembargador. Então, se ele está sofrendo pressão em casa, ele tem que separar o pessoal dele do que é o profissional, o juiz. Você sabe por quê? Porque em algum momento essa pressão vai ser para absolver alguém que merece ser culpado. Exatamente. Mas isso acaba formando a sua opinião também. Você convive com uma pessoa do dia todo falando de um assunto, você começa a pensar naquele assunto e acaba tendo um olhar diferente do que você tinha semana passada. Não, mas o juiz é um profissional. O juiz é um profissional e tem que agir como um profissional. Mas no direito, o Diego diz uma coisa, tem a prateleira da absolvição e tem a prateleira da defesa e tem a prateleira da acusação. Mas não importa. O juiz tem que lembrar, e ele sabe muito bem, antes dele virar juiz, ele sabe muito bem que ele é um fiscal da lei.
ele não é um fiscal da sociedade, ele não é um acusador, ele não é um absolvedor, nem um punidor. Ele é um fiscal da lei e ponto final. Se ele tem vocação para isso, ele que vá. Se não tem vocação para isso, ele não vá. Numa comparação bem grosseira, um médico, quando tem uma pessoa no pronto-socorro que entra no pronto-socorro, ele não vai perguntar se a pessoa é boa, é má, se cometeu crime, não cometeu crime. Ele vai fazer o papel dele de médico, de procurar salvar aquela pessoa, porque é um ser humano. E o juiz também tem que fazer o papel dele e Mas nada o mais. ministro tomou a decisão em cima do ordenamento jurídico. Não estou falando isso. É isso. É que ele. pela justiça. Isso. Ele teve uma pressão, mas não estou falando que ele tomou uma decisão em cima de algo que a Constituição, que o processo. Não, mas ele não pode se penal, deixar levar pela pressão familiar. Ele tem que saber separar mas uma ali- coisa da outra. Ali o Só que pra deixar claro, gente, não há notícia alguma que alguém tenha decidido por pressão isso, é. Ah, familiar. sim. Nós temos um Falando STJ. hipoteticamente, Não, não a é gente isso? Eu tá acho que o falando- Nilzinho trouxe o assunto hipotético. Nós estamos é que eu tô falando da do mesma clamor, coisa que a né? imprensa Exato. fala, em casa A gente- fala, porque Não, mas a ali- repercussão saiu do meio jurídico, saiu do meio do esporte, tomou a opinião da sociedade. E aí eu trouxe que também dentro da sociedade existe a família, que a gente sabe que muitas vezes fica em cima. Agora, não digo que ele tomou a decisão em cima do que a família fez de pressão, mas que ele tomou a decisão em cima do que estava no ordenamento jurídico. O que causou estranheza é a agilidade, a celeridade, ninguém pediu vistas, mas ali o que eles julgaram? Quais são os requisitos para a homologação, para que essa sentença tivesse validade no Brasil? Eles foram citados previamente? Foram. O Robinho foi e o outro comparsa. Houve ali um julgador competente, um juiz competente? Houve. Houve a tradução dessa sentença condenatória? Sim. E aí houve a celeridade. Todos ali foram céleres, ninguém pediu vistas em relação a essas discussões que nós teríamos jurisprudenciais, porque é uma jurisprudência sendo criada. Então eu acredito que o que houve a pressão é que os juízes se colocaram num papel célere para que também o próprio ministro do STF o Fux, não aceitasse o recurso, e está dentro da lei, está dentro da legalidade. O que eu achei positivo foi essa jurisprudência em que, como você mesmo falou, o Ricardo falou, que é necessário, que pode ser já condenado e cumprir a pena em primeira instância. Ali abriu uma jurisprudência para uma condenação prévia antes do trânsito em julgado, antes de exaurir os recursos. Por quê? Porque o Robinho já foi para cadeia. Já está cumprindo a E outra execução. coisa, o Diego é advogado, você sabe, né? Todo dia tem uma decisão do STJ ou do STF que enseja na sequência um mandado de prisão. Mas assim, gente, todos os dias acontece uma decisão dessa, e para esse mandado de prisão acontecer, para chegar um ofício lá da Suprema Corte na primeira instância, para a primeira instância fazer esse mandado, para cumprir esse mandado, demora semanas, às vezes meses, entendeu? No caso do Robinho é o seguinte, decidiu hoje, amanhã ele tá preso, ô Mano Ferreira, Diego Tavares. O que eu acho que eu queria acrescentar é que eu imagino que tenha atuado como um elemento para a formação da convicção dos juízes a respeito do que era o justo a ser feito na interpretação legal nesse caso, que é a ideia de que se eles dissessem que seria o caso de voltar para a primeira instância, o Robinho não ia ser punido nunca, né? Porque a gente ia ter todo o processo moroso que nós temos na justiça brasileira se o processo fosse recomeçar do zero. Então, eu diria que é o caso em que o Max Weber falava que existia a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção é quando você olha meio que no vácuo e diz o correto a fazer aqui, segundo a lei, é esse. A ética da responsabilidade é quando você pensa na consequência. Se eu fizer isso, qual é a consequência prática? E nesse caso, na minha visão, se a consequência prática da decisão fosse a impunidade do Robinho, seria uma decisão antiética. Então, eu acho que claro que o ideal é que os juízes sejam sempre estritamente rigorosos no cumprimento da letra da lei. Mas a gente precisa pensar nas consequências que isso tem num sistema
que é disfuncional hoje no Brasil e que precisa de reformas para que possa funcionar, de fato, produzindo o sentimento de justiça, que é o propósito máximo de termos um Estado democrático de direito. Eu tenho só uma divergência aí, mano. Eu acho que o juiz ele tem que cumprir a lei independentemente das consequências. O que as consequências têm que atrair, e aí eu acho que o clamor popular é um termômetro muito interessante, é se de fato a atividade de cumprir a lei está promovendo na sociedade justiça. Eu acho que é nesse ponto que as cortes têm as cortes têm que se atentar à opinião popular, para ver se, olha, eu tô aqui, tô cumprindo a lei, tô fazendo tudo certo. Existe um sentimento de justiça na sociedade? Se não existe, o próprio sistema legal tem que ser repensado. E isso é o que ocorre aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, caso que a gente debateu aqui praticamente até exaustão, saidinha tá na lei, tem requisitos. Requisito cumprido, o preso tem direito. Mas a lei está criando uma sensação de injustiça, está criando uma sensação de impunidade muito grande. Isso foi revisto. Então, acho que esse exemplo tem que ser levado para todas as outras áreas, principalmente dentro do direito penal, inclusive considerando a grave crise de segurança pública pela qual o país passa. Então, nesse ponto, eu acho que o clamor popular não tem que interferir na decisão do STJ, mas tem que levar os tribunais e todo o sistema de justiça a algumas reflexões. A gente começou uma polêmica aqui e não terminou. Eu quero voltar. Me permitam. O Ricardo Rous quer condenação em primeira instância. Concordo com ele. Você também? É delegada, né, o Diego? Tá certinho. Delegado. E o seu, Diogo? Do jeito que é hoje, eu quero em segunda instância, mas eu preferia muito mais que fosse na última instância em máximo 1 ano. E aí, ô Diego? Prisão após a segunda instância, antes de julgamento das cortes superiores. E aí? Segunda instância. E aí, mano? Eu tô com o Ricardo. Rapaz do céu, eu tô com saudade do PP aqui. Não é possível. Eu tô com saudade do PP. Volta, PP. Ninguém concorda como é hoje. A prisão Exatamente. após exaurimento. Então eu vou toda a provocar. forma Minha recursal. função aqui é provocar vocês hoje. Meus amigos, a prisão em segunda instância poderia gerar um desbalanço aí, de alguma maneira, uma diferença nos entendimentos entre os tribunais dos estados. Porque quem advoga sabe que há uma diferença entre o tribunal mais linha dura e o tribunal um pouco mais brando. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é extremamente rigoroso, severo. Às vezes o cara pratica um crime aqui em São Paulo, naturalmente ele vai ser condenado e uma pena mais grave e tal. Se ele passa a fronteira para algum outro estado vizinho, o entendimento lá é um pouco mais brando. Aí a gente vai começar a ter brasileiros que praticam o mesmo crime, só que com punições diferentes. E o STJ e o STF, que estão lá em Brasília, eles servem para equilibrar a justiça e dar isonomia, que é um princípio constitucional da igualdade. Ninguém pode ser tratado diferente de acordo com a lei. E, infelizmente, a gente tem tribunais que não seguem os entendimentos jurisprudenciais, ou seja, aquilo que a Corte Suprema, o STJ, decide. Às vezes, Raquel, Diogo, todos vocês, às vezes o cara é condenado em São Paulo, você tem a certeza de que, olha só, esse tribunal está indo contra o que já entende o STF. Então eu vou ter que fazer um recurso, um habeas corpus ou alguma coisa para restabelecer o entendimento que já é consolidado lá em cima. Ou seja, prisão em primeira, segunda instância começa a colocar gente na cadeia que não necessariamente deveria estar. A gente começa a ter injustiça. E aí? Por isso que eu complementei aquele ponto. Por que isso acontece? Porque o juiz faz o que quer e não acontece nada com ele. Ele ignora a jurisprudência, ignora a lei e não acontece nada. Então, a gente precisa de uma reforma no sistema de justiça que faça com que as pessoas sejam devidamente responsabilizadas pelo seu trabalho. Afinal de contas, juízes são funcionários públicos que servem à sociedade, não são deuses, né? Então, eles não podem votar, decidir de acordo com a própria cabeça. Eles têm que decidir de acordo com o sistema de justiça. Então, na minha visão, esse é um dos maiores problemas do Brasil hoje. Numa justiça que custa 1,6% do PIB, o sistema de justiça mais caro do mundo e que não tem segurança jurídica nenhuma, porque nada acontece com quem segue a própria cabeça e ignora a lei. Turma, mas tem um outro detalhe aí que envolve essa questão da prisão ou não em segunda instância. Tá na Constituição, tá no artigo 5º, é cláusula pétrea. E aí como é que vocês defendem algo que é contra o artigo 5º da Constituição? Não é antidemocrático? Não, mas e aí? E aí, Foi cláusula promulgada a pétrea, Constituição mas de o próprio 88. STF já foi segunda instância, terceira instância, segunda instância, o próprio STF já se perdeu Na verdade, nesse Rose, caminho aí. foi sempre
depois do trânsito em julgado, por algum período Teve um lapso. pode em segunda instância, e na sequência já restabeleceram um entendimento tradicional, clássico Mas aí do que está escrito na Constituição. E aí? Tá certo. A Constituição é muito clara. Diz lá que após a sentença penal condenatória transitada em julgado. Exato. Mas em diversos aspectos da nossa legislação existe uma relativização disso. Em lei eleitoral, por exemplo, na lei da ficha limpa, após a decisão colegiada, a pessoa já fica inelegível, já está enquadrado ali como ficha suja. Então, considerando até que os recursos para os tribunais superiores, eles não analisam mais os fatos e as provas do processo, mas só a aplicação da lei, eu acho que tem espaço aí para a interpretação de que a presunção de inocência, ela termina ali com a decisão do tribunal. E só voltando no comentário do Mano, eu pensei que o Mano ia defender que, justamente pelo que o Nelson colocou aqui, ele defende a prisão após a primeira instância. Aí não chega no problema do tribunal, né, mano? Mas tem uma outra coisa também. Nisso que falou, mano, tá bom, o juiz não pode fazer o que quer, ele tem que começar a decidir corretamente, senão vai pesar no bolso, vai começar a levar multa, vai começar a ser punido. Sabe o que eu acho que acontece se a gente tiver uma coisa dessa? Juiz nenhum vai mais condenar ninguém. Para não ter risco, meu amigo. Aí a gente vai começar a ter absolvição em cima da outra. A condenação é pelo erro da decisão. Então, se ele absolve e a decisão tá errada, ele tem que ser punido do mesmo jeito. Não, mas isso é muito complicado. E aí? Eu concordo com o Nelson. E aí, Diogão? Até porque a gente viu no caso dos aposentados. O STF mudou de opinião. Revisão para a vida toda do INSS. Da revisão para a vida toda. Mudou Mudou de opinião. E esses juízes que decidiram diferentemente seriam punidos, eu acho isso complicado. O que precisa é simplificar o judiciário, sem dúvida alguma. Porque a gente começa a pensar, tem que ser na primeira, tem na segunda instância. Por quê? O judiciário acaba sendo lento. Não é só o judiciário, é o sistema como um todo. Excesso de recursos, excesso de prazos. Então, o que precisa é simplificar. E eu insisto, volto a dizer, podia ser na última instância, desde que demorasse um ano e meio no máximo. Aí a gente não teria essa sensação de impunidade, que é o pior dos mundos. E aí? Eu queria só esclarecer, quando eu digo que ele tem que ser punido, o que eu quero dizer, ele tem que sentir no bolso. Ou seja, no lugar do salário inicial de juiz ser o que é hoje, o Brasil gasta 1,6% do PIB e tem menos juízes per capita do que vários países do mundo. Por quê? Porque o salário médio do juiz, na comparação com a renda média do Brasil, é uma coisa escandalosa. Então, a gente deveria ter mais juízes e com salários menores, e a gente devia ter uma progressão de carreira baseada em mérito, como qualquer outra carreira pública. Então, quando eu digo que ele tem que ser punido, é no sentido administrativo, no sentido, na verdade, de progressão de carreira. Não vira desembargador, tipo assim. Exato. O juiz tem que ser recompensado quando é um bom juiz. E quando não é um bom juiz, ele não tem que progredir na carreira. Quer dizer, então, a punição que eu digo é nesse sentido de não, enfim... Não eu achei interessante essa forma de raciocínio, mas eu acho que a gente poderia eliminar, porque a gente poderia cair naquele chamado crime de hermenêutica, que, exato, no meu entender, é completamente inconstitucional. Crime, que eu tô dizendo, né? Eu tô fazendo uma analogia, porque se você pune decisões erradas, seria um chamado crime de hermenêutica, crime da interpretação. E ninguém tá ali também, a gente já estaria partindo do pressuposto da má-fé e do dolo ao julgar. Mas eu acredito que as leis deveriam ser mais taxativas e não dar tanta elasticidade interpretativa na tipificação. Na tipificação não temos. Então, na interpretação da punição, da sentença, elas deveriam ser mais taxativas. E tem outra coisa também, Koba, isso que você falou a respeito de, olha, num estado a pessoa pode ser presa, no outro não, isso não é necessariamente um problema. Eu acho que, inclusive até acho que uma homenagem ao nosso princípio federativo. O Brasil é uma federação. Os estados deveriam, por bem, dentro de um país que é uma federação, ter mais competência e ter um pouco mais de autonomia. Mas eu acho que o grande núcleo da questão aí é a pessoa não pensar se ela vai praticar um assalto aqui em São Paulo, ou em Minas, ou no Rio. É ela ser desestimulada a praticar um assalto por saber que depois da decisão do tribunal, ela já pode ser presa na melhor das hipóteses para ela. Mas como que você explica uma pessoa que é presa numa segunda instância e depois lá na frente ela tem uma reversão no STF, ou seja, ela é considerada inocente? Como é que você explica para ela que ela passou um tempo ali cumprindo uma pena que a rigor nunca existiu? Como é que você explica para uma pessoa que ela deixou de ver o filho crescer, deixou de acompanhar a mulher, às vezes perdeu tempo de família, quando a decisão final da justiça é que ela é inocente? Como é que paga isso? Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido, porque no caso do judiciário... Você sabe que numa roda em que está todo mundo
mundo concordando, minha função é provocar, gente. Vocês me permitem. Você tá chato hoje. Por isso que eu digo, o judiciário tem que ser rápido, porque um erro do judiciário, especialmente no caso penal, colocando uma pessoa na cadeia, é muito mais grave do que 10 acertos. 10 acertos não justificam um erro, porque você está colocando um inocente na cadeia. Por isso tem que ser mais simples o judiciário. E para acabar com a sensação de impunidade, o que eu digo sempre, nós temos 660 mil presos no Brasil, 330 mil ordens judiciais de prisão não cumpridas. Se forem cumprir todas essas penas de prisão, não tem onde colocar as pessoas, porque nós temos 500 mil vagas, 160 pessoas a mais nas prisões e precisaríamos construir mais 500 mil vagas de prisão. Aí a gente daria a sensação de impunidade desaparecendo no Brasil. Porque é um absurdo a gente discutir isso tudo. E pior, depois de vir o trânsito julgado, a ordem de prisão ainda demorar muitas vezes anos para ela ser cumprida. A sensação fica pior. Mas essa situação, desculpa, Ricardo, só uma anotação. Esse fato, Koba, da pessoa às vezes ser presa injustamente já ocorre. Hoje no Brasil, quase 50% dos presos são provisórios, por exemplo, não tem uma condenação. Então essa hipótese dela ter o julgamento revertido no futuro é muito grande. Nós temos um sistema judiciário complicadíssimo, que precisa de uma reforma bem ampla. E talvez começar pela Lei Orgânica da Magistratura, 79, inclusive, e ali a gente poderia mexer em algumas coisas aí.